Esse episódio é um oferecimento Bucaneiros. Olá, pessoal! Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanzio. E meu nome é Amandinha Fifi. Fifi hoje? Não. Lívia. Lili. E quem foi que enviou isso aqui pra gente? Que é também diferente. Tá meio diferente. Quem enviou isso pra gente? O Canedo. Como é? O Canelo! Eles enviaram pra gente seus lançamentos da Marvel. Aí sim, ó. E aí você vê isso aqui, ó. Quem é esse personagem aqui, amor? Batman! Então, a Amanda, ela assiste muito DC. Batman, a Super Hero Girls, né? Da DC. Então, se vocês tiverem filmes infantis da Marvel que a Amanda possa vir a gostar, por favor, bota aí nos comentários para eu começar também a apresentar a ela a Marvel. Então, pessoal, vamos para o unboxing para mostrar para vocês esses jogos da licença Marvel que a Bucaneiros criou. Então, vamos lá! Isso. Muito embalado. Bem protegida, Amanda? Uhum. A Bucaneiros pegou a licença da Marvel e já criou uns 3 jogos com essa licença, né? Todos com autores nacionais. Tem o Marvel Battlegrounds, tem o Spiderweb, que é um jogo de vaza no estilo com o tema da Marvel, e o Comic Hunters. Isso é o quê? Isso aqui é conheça a nossa editora, jogos de tabuleiro Bucaneiros, organizadores e protetores de cartas também. Ó, bem embalado, todo mundo bem embaladinho, protegido. Espera, deixa tudo no seu lugar e fique quietinho. Porque você tem que estar pronto para Superman embalar esse negócio sem ajuda de ninguém. Tá. Então vamos fazer o poder do Doutor Estranho e aumentar o tempo. Tá vendo a hora ela fazer assim, ó. Pá! Então, pessoal, esse aqui é O Homem-Aranha. o Homem-Aranha com o jogo Spiderweb. Vamos mostrar de perto pra eles, assim, ó. Spiderweb é um jogo onde você joga para 2 jogadores ou em duplas. 2, 4, 6 jogadores e tem os personagens, os vilões que vão atacando a cidade de Nova York e o Homem-Aranha e seus amigos estão indo lá resolver as paradas. Esse aqui vocês vão ver o unboxing, eu falando um pouco mais desse jogo no Instagram, então acompanha a Casa Nerd no Instagram também. Esse aqui é o Spiderweb que a gente vai sortear para os padrinhos e madrinhas, o sorteio exclusivo. Então se você quiser ser um padrinho ou madrinha da Casa Nerd LOL, é só ir na descrição desse vídeo e clicar no link. Vem pegar? Ainda vai vir. Vamos abrir esse. Vamos abrir juntos que esse é maior. Dessa vez não veio hoje, dessa vez veio um monte hoje, não é? Bora! Ainda pode ver. Esse aqui, gente, é o Comic Hunters. Na minha opinião, é o melhor jogo nacional lançado em 2020. Levanta um pouquinho. Neste caso, o melhor jogo nacional é no jogo Família, que ele é considerado família até então no Ludopedia. E ele é um jogo muito legal, a gente vai fazer o unboxing completo dele aqui nesse vídeo, você vai ver a visão geral do jogo. Eu quero ser a menina. Essa aqui é uma referência talvez a Mary Jane, não sei. Aí tem um amorzinho aqui, ó, uma aranha, esse cara parece Peter Parker. E aí esse é um jogo onde a gente vai colecionar revistas. E o que eu achei, o detalhe, que eu só tinha visto a parte da frente, né? Detalhe aqui, ó, do lado é como se tivesse revistas capa duras colocadas um do lado da outra. Aqui, ó. Muito legal esses detalhes. Tem vários detalhezinhos pro tema nesse jogo. E para quem é fã da Marvel e de jogos bem familiares, mas que você pode transformar em um jogo de estratégia, é bem legal mesmo. Comic Hunters. Eu quero ser o Homem-Aranha. Homem-Aranha? Ah, agora você lembra deles, né? Homem-Aranha. Hulk. Olha, esse aqui é quem? Homem de Ferro. Muito bem.
E tem o Thor também, né? Então vamos deixar esse aqui e vamos pro último, Amanda. Esse é grande. Esse não é. Ai, meu Deus. O meu. Você consegue? A gente precisa um pouquinho da nossa tesoura. Cadê minha tesoura, Jesus? Agora a gente precisa da tesoura, muito da tesoura. Mamãe, tesoura! Esse é o Marvel Battlegrounds, onde os heróis vão tentar defender vários locais do mundo, cada um com seu plano, para poder ser a melhor estratégia, porque nem todos podem ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eles vão tentar salvar várias partes do mundo. E aí, quem for o maior salvador vai vencer o jogo. Não, ganhou o troféu. Isso, cada um tem um líder. Você pode jogar com o Capitão América como líder, Pantera Negra, Viúva Negra, Homem de Ferro, Capitã Marvel. Eu quero ver. Acho que são 5 ou 6. Quero ver. Eu falei 5. Mas esse é o Marvel Battlegrounds, ok, gente? Aqui ó, do lado, ó, uma caixa grande. Vamos abrir. Calma, deixa eu explicar pro povo. São lançamentos muito legais, as escolhas de temas e tipos de jogos da Bucaneiros para os seus lançamentos da Marvel foram ótimos. Então foram escolhas bacanas que o pessoal da Bucaneiros fez para poder chegando com os jogos com o tema Marvel, né, com a licença Marvel. Então, pessoal, vocês vão ver esses jogos em vídeo aqui no canal. Se você curtir a ideia, gostar, pode aí nos comentários quem você quer ver primeiro, que tipo de vídeo você quer ver primeiro desses jogos aqui da Bucaneiros. Vamos fazer a visão geral do Comic Hunters para vocês verem como estão os componentes desse lançamento. E, Amandinha, o que é que o povo tem que fazer? Inscreva no nosso canal, sigam o nosso canal e dá um joinha, hein? Compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito, porque assim, Amanda, o pessoal aqui, muita gente, tipo 53% das pessoas que vêm ao nosso canal não estão inscritos no canal. A pessoa tá chegando assim, eu cheguei aqui, opa, jogo tabuleiro, assiste e vai embora. Rapaz, fique em casa, sinta-se em casa, se inscreva, né? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e aí você vai ver muitos jogos legais e bacanas para você conhecer, tá certo? Então, a Amandinha se despeça do povo. Tchau, tchau. Então, pessoal, quando você vê sem dar um joinha ou não é inscrito no nosso canal, não vamos mais matar jogos para vocês, não é, papai? Na verdade, dá pra entrar assim. Mas enfim, vocês entenderam a ameaça infantil da criança, né? Então, se a criança tá dizendo, então é bom, né? Vocês dá um joinha, né? Eu não tô dizendo isso, é a Amanda Lili. Então, pessoal, se querem ver visão geral de Comic Hunters, continue por aí. Tchau, tchau! Esse daqui, é claro. No Instagram. Então, o resultado digitalmente foi muito, muito agradável. E aí a gente ficou imaginando como é que deve ser isso fisicamente, né? Como é que você consegue não ficar desviando sua atenção para todas as capas de revista que tem nesse jogo, né? É um jogo para 1 a 4 jogadores, então sim, tem modo solo, 60 minutos é bem verdade, essa alegação de 60 minutos, 14 anos ou mais. Ele se coloca como jogo família e esses 14 anos ou mais eu acho que tá certo para a questão da estratégia que o jogo envolve, para você ter várias diferentes mecânicas que você tem que trabalhar. E principalmente o draft, né? O draft que você tem no jogo assim, ele não é fácil das crianças menores pescarem, né? Por mais que tenha o tema Marvel, criança menor talvez não saiba definir ainda o que é uma mão boa para você manter uma carta, marcar o outro jogador. Talvez ela vai mais para o estilo que eu havia comentado, que era só colecionar capas que você acha bonita. Então, vamos abrir para mostrar como ficou a versão física do jogo Comic Hunters. Esse detalhe aqui da lateral da caixa ser como se fosse uma coleção de capas duras, né? Foi muito bacana. O visual, são personagens diferentes em termos de épocas.
Então tem o Homem-Aranha, tem o Homem-Aranha com simbionte e tem a Gwen-Aranha. Então eu acredito, se eu me lembro bem, tem alguma coisa a ver com a própria... tem alguma coisa a ver com a própria tipologia que tem no próprio jogo, né? Vermelhas são clássicos, azuis são modernos e verdes são alguma coisa. Aí a gente vê e já... Eu boto na legenda! Pá! Dê trabalho para mim mesmo. Então a caixa é fácil de abrir, não é super apertada, mas também não é folgada. Olha só que legal. Temos esse objeto misterioso. Não sei o que é. Aqui estão umas cartas. Capitão América 1, a primeira com o Falcão. Aqui tem escrito qual é a revista. Aqui temos os símbolos, ícones que fazem com que a gente possa gerar bônus extras dependendo de como está setado, né, ou preparado o jogo para essa partida, né? Às vezes o número 1 vai estar contando pontos ou não. E aqui também tem a carta, né? Aquela de número 1, 2 são os valores da carta. E aqui os símbolos de personagens que ela apresenta, né? Que é o principal dessa história. E pode até ter mais de um personagem numa mesma revista, né? Os Vingadores, esse aqui tem Homem de Ferro e Viúva Negra. Aqui é do Thor. Então tem várias capas de revista e são todas únicas, gente. No sentido de que cada arte aqui é diferente. Ainda bem temos uma tabelinha de pontos. No digital o Robert passava um tempinho fazendo as contas e agora a gente tem essa marcador de pontos. Quando chega no final do jogo você vê os pontos do tamanho da coleção, variedade de coleções, acervo, primeiro destaque, segundo destaque, terceiro destaque. Aqui temos mais cartas. Tem esse aqui, ó, do Homem-Aranha. Caramba, eu quero me lembrar, mas eu acho que isso aqui quer dizer que é um novo visual do personagem. Isso aqui são versos, né, onde o personagem briga com outro herói. Então aqui, ó, eles têm níveis, no caso tem o de 3, temos os de 2 e lá no outro tem o de 1. Ah, sim, a qualidade da carta está boa, a impressão, o colorido, ela é um pouquinho mais mole. Então eu aconselho usar como se fosse um item colecionável mesmo, bote os sleeves para cuidar bem, porque você vai embaralhar muito esse jogo. Então eu acho que embaralhar demais sem proteção com esse tipo de carta pode vir a danificar. Então é aconselhável sleeves para esse jogo. Eu nem tinha pensado nisso, mas não podia deixar de ser. O manual tem que ter um visual de gibi. Aqui é o manual do jogo. É um jogo nacional, do Robert Coelho. Então, tudo em português. Tem um bocadinho de página, 15 páginas. Ele explica aqui no final o modo solo. E é isso. Tem as fases do jogo. Preparação. Vamos ver o tabuleiro, né? A área do jogo do jogador exige mais espaço que a própria área central do jogo. Aqui o tabuleiro. Vou colocar aqui. Tem que empenar, fazer aquele momento de tensão para poder ficar bem retinho. Mas não foi difícil, até que foi rápido. Olha só, coube no frame se eu precisar mudar muita coisa. O design gráfico do jogo foi do Diego Sá. Então bem legal isso aqui, como se fosse os planejamentos do colecionador. E aí tem o tablet que mostra o itinerário e os tipos de mecânicas que são utilizados. Aqui ó, o itinerário dos turnos, né, que vão ter, das rodadas. A variedade de coleções, indicando quantos pontos você vai receber para coleções diferentes, tamanho das coleções, e aí vai ter na preparação indicando aqui quais são os heróis que estão mais destacados naquele ano, né? Saiu algum filme, alguma coisa assim, então o pessoal está comprando mais.
Esse aqui é o acervo, onde você usa esses pontos para poder fazer as compras no leilão. Tá mostrando aqui o martelinho do Thor, um leilão. E aqui são os destaques, que sempre vai ter o número 1, a edição número 1 e esse aqui, e o que vai variar é o terceiro. Como é em Tolkien, eu ainda não li o manual final, pode ser que ele deixe liberado esses 3 serem sempre diferentes, né? Mas deve existir alguma questão de equilíbrio, tá sugerido que sempre seja o número 1 e esse aqui. Então aí temos esses marcadores, que é a edição número 1. Como imaginei, novo visual, primeira aparição, que nem sempre é na própria revista, né? Pode nascer na revista dos outros. Edição especial, confrontos memoráveis, e aqui são os símbolos dos heróis disponíveis nesse jogo. Aqui é o marcador do primeiro jogador, que nas pessoas que compraram o jogo no lançamento, uma quantidade X de pessoas ganhou esse marcador em acrílico, se eu me lembro bem. Mas esse marcador já do óculos de Stanley, bem legal para marcar o primeiro jogador. E esse aqui são os marcadores dos jogadores, né, que vão ficar nas áreas de leilões, para você saber quanto de dinheiro você tem. E aqui para fazer a evolução. E aí é essa outra forma de pontuar, né? Quando termina, você vê quem é que está na frente e vai recebendo essa pontuação de quem está na frente, para a quantidade de jogadores, né? Chega ao final, quem terminou na frente vai receber essa pontuação. Aí, ó, o marcador, aquele negocinho misterioso, era o Vzinho do itinerário que você vai fazer. E aqui, na tamanho das coleções, a gente vai botar os heróis que estão mais em destaque, né? Com forma maior. E aí, para 4 jogadores, você seleciona um para ficar em cima, 3 para ficar no meio, 4 para ficar embaixo. E aí, a partir dessa quantidade de cartas de revista que você tem na sua coleção daquele herói, você vai ganhando essa quantidade de pontos. Aqui tem um monte do contemporâneo, que são os lançamentos. Esse aqui é da década de 80 e 90, e esse aqui são os clássicos da década de 60 e 70. E aqui é o que você já deixa separado, dependendo da quantidade de jogadores, para a convenção. E aí, aqui tem 2 fases do jogo e 3 rodadas. Cada rodada você vai garimpar por tesouros e organizar sua coleção, que está sempre mostrando aqui. E aqui ele vai indicando nessas etapas o que você vai fazer, né? Qual é o tipo de mecânica que você vai utilizar no jogo. A da loja é o draft, então o draft de cartas. Você vai pegar cartas de lançamento, é como se fosse a galera se reunindo lá na loja, né, onde tem os lançamentos, todo mundo vai pegando as revistas, e aí cada um dos jogadores vão pegar 4 de um, vão escolher um para ficar com eles e o outro eles vão passar. Vai fazer isso até todo mundo ficar com apenas, todo mundo ficar com as 4 cartas na mão. E aí no caso, ó, a pessoa sempre dá uma olhada no destaque dessa partida, né? E aí tenta aumentar, escolher o que vai fazer mais de um, né? Então nesse caso aqui, ó, como é novo visual, o cara pegaria esse Pantera Negra, que também tem de número 1 e tem novo visual. Também é possível pegar o Hulk. O Hulk ele tem número 1 e primeira aparição, já sobe em 2. E ao mesmo tempo, pessoal, lá da galera famosa, né? Pessoal famoso, o Hulk está em primeiro. Então esse jogador com certeza vai escolher então o Hulk. Ele pega e guarda e passa as outras cartas. E isso continua até todo mundo ter feito. Depois ele vai lá no itinerário dele, passa para o sebo. O sebo é o seguinte, o sebo o pessoal vai fazer uma fileira de cartas igual a quantidade de jogadores. Então teria 4 cartas, assim, um de cada, para 4 jogadores, certo? Aí, na vez do primeiro jogador, ele vai escolher entre ou pegar uma fileira ou aumentar em uma dessas fileiras, né? E aí ele vai escolher pegar a fileira, mas aí eu vou ter que revelar, né? Então aqui assim, ó. Essas aqui são as cartas da década de 80 e 90, que
tem valor 2. Então, por exemplo, tem esse aqui. Aí ele escolhe ou pegar uma fileira ou acrescentar uma carta. E ele vai acrescentar a carta. O máximo de cartas são 4. Então ele vai e coloca aqui. Ele escolhe. Ele não vê qual é a carta, né? Ele vai, vou adicionar mais uma. Ele vai, puxa, revela, aí ele vai decidir onde ele vai colocar. Ele não quer deixar apetitoso com o Hulk, então ele vai deixar aqui em cima. Aí o outro jogador vai, escolhe se vai acrescentar, ele acrescenta. Aí Homem-Aranha. Aí ele vai deixar aqui. O outro também vai acrescentar. Doutor Estranho, ele tá com o nível 3, né? Lá ali embaixo. Então vai botar aqui no da Viúva Negra. Tem um Versus que não serve para essa partida. O outro cara vai colocar o Thor já é 2, né? O Thor ele vai vir para baixo aqui, ó, pro Pantera Negra. E aí o próximo escolhe colocar, ele já vai fechar essa fileira ruim que sobra. E aí, a outra pessoa olha assim, é ruim, tá certo. Eu vou já pegar então. Aí o cara pega e leva tudo, ele não paga nada, ele leva tudo pra mão. E aí continua, né, com os jogadores decidindo. E aí os jogadores vão forçando a sorte, né, pensando, será que o cara vai esperar fazer 4 para se aproveitar ao máximo? Ou assim que ficar esse do Hulk aqui apetitoso o suficiente, ele já vai abocanhar ele? Então eles vão continuar isso. Quem pegou uma fileira já não participa mais desse processo e os outros jogadores continuam. Depois disso, temos a convenção. O jogador vai pegar as 24 primeiras cartas do topo do deck de convenção e vai distribuir numa grade de 5 por 5. Mas se ele pega 24, como é que ele faz uma grade de 5 por 5? Porque para sobrar um espaçozinho mesmo. Vai fazer uma grade de 5 por 5 e ele vai ter um espaço no meio. Por quê? Começando pelo primeiro jogador, ele vai escolher uma coluna ou uma fileira e dizer o nome de um herói. E aí vai poder pegar todas as cartas daquele herói, daquela coluna ou fileira. Isso aqui está misturado cartas clássicas, contemporâneas e modernas. Só que antes de ele escolher, ele pode deslizar uma carta de forma ortogonal por quantos espaços vazios quiser. Que não faça com que ela atravesse o fim da grade e dê a volta, ou do grid, né? Ou passar por cima de outra carta. Mas se tiver um caminho que dê para ela andar assim, desse jeito, e chegar no ponto que você quer, é possível. E aí ele faz a escolha, né? Então, os jogadores fazem isso 2 vezes. Primeiro sentido horário. O último jogador pega uma segunda vez, já usa 2 vezes. E aí vai sentido anti-horário até o primeiro jogador. Depois que todo mundo pegou 2 vezes, fazer essa ação 2 vezes, o primeiro jogador escolhe quem vai ser o primeiro jogador da próxima rodada. Depois temos organizar a coleção. E aí o que acontece? É agora que você vai baixar suas cartas. Nesse momento, para você conseguir baixar as cartas, é necessário que você bote no mínimo 2 cartas de o mesmo tipo. Certo? Você não consegue baixar uma só para criar uma nova coleção de um herói que você não tem. A não ser que já esteja lá essa coleção baixada e aí você só vai acrescentar mais um. Para você conseguir baixar, senhoras e senhores, você tem que pagar o custo daquela carta. E como é que você paga esse custo? Com as próprias cartas que você tem. Então é um momento onde você vai decidir qual é a sua estratégia e que caminho você vai percorrer. Então, por exemplo, eu tenho essa Viúva Negra de primeira aparição, número 1, com 2 cada. E tenho... a outra opção é só Doutor Estranho. Lógico que eu não peguei a da convenção, né? Mas para baixar ela eu tenho que pagar 4. Pronto, aí eu pago, descarto essas cartas e eu paguei a minha coleção. Depois de baixar as cartas, né, que você colocou, você vai atualizar sua trilha, né? Então no caso eu tenho um de aparição e um de número 1. Não existe troco, galera. Então se você pagar 5, você não vai retornar 1. E o pagamento sempre é para cada coleção que você está baixando. Não dá para você, pelo que eu entendi nas regras, não dá para você... Tá, eu paguei 5 na Viúva, esse 1 que eu vou utilizar é para baixar essa outra coleção. Não, para cada coleção que você está baixando, ou uma nova carta, né, para uma coleção já existente, você tem que pagar na hora e torcer para não ficar
assim, pagar sempre certinho, né? E aí o jogador ele pode ficar com 2 cartas no final dessa fase de organizar coleções. Então no caso ele tem que descartar uma. Nossa. E aí descarta uma para ficar com essas 2 para a próxima rodada. Então sempre você está querendo deixar eficiente sua mão o suficiente para você conseguir baixar coleções. Então sempre deixando duplas de cartas ou 3 cartas. Na fase da convenção é o momento onde você vai adquirir muitas cartas para você poder pagar e não ficar penando ou sobrando 2 na sua mão, como aconteceu comigo. Porque eu só estou fazendo um exemplo. E aí termina a rodada dessa fase de organização. Ó, repete algumas coisas, a loja você já sabe como é que faz. Aí tem o site de leilão. O site de leilão é o seguinte, como está mostrado aqui, ó. Você vai leiloar fileiras com cartas, ó. Que é carta, né? Mas eu vou chamar de revistas, né? Quadrinhos, HQs clássicas. E aí você vai organizar as fileiras dependendo da quantidade de jogadores. Aí o primeiro jogador vai pegar cartas de nível 3 e ele vai fazer 4 fileiras. A de cima vão conter 5 cartas, já são reveladas 5 cartas. As do meio vão ter 4 cartas cada. E a última vai ter 3 cartas. E aí, a partir do primeiro jogador, ele vai escolher uma dessas fileiras e dizer quanto ele vai pagar por aquela fileira. O que a gente paga é essas fichinhas aqui, ó, do acervo. Então todo mundo começa com 15, todo mundo é igual. No seu turno você decide se você vai dar um lance maior que o anterior ou vai passar e renunciar novos lances seus para esse lote em questão. Então o primeiro jogador escolhe um dos lotes e fala, quero esse aqui, eu dou 7. Aí vai para o jogador no sentido horário, ele dá um lance, ou passa, dá um lance, ou passa, dá um lance, ou passa. Se ninguém der um lance igual ou maior, o jogador leva, paga aquela quantidade. No caso ele disse que foi 7, então vai para 8. E aí ele leva aquelas cartas. E aí a vez dos outros jogadores vão jogando, fazendo o leilão. Se o leilão for arrematado pela pessoa que fez o primeiro lance, a pessoa imediatamente à esquerda do vencedor vai escolher um novo lote e fazer um lance ela mesma. Quando sobrar apenas um lote, o jogador que não tinha arrematado nada até agora vai receber esse último lote pagando a quantidade de acervo igual à quantidade de cartas que tem naquele lote. É de cartas, né? Não o nível das cartas. Então, se um jogador não tiver pontos de acervo suficiente para isso, ele paga o que ele tem e leva uma quantidade de cartas igual ao valor que ele pagou, né? Então, se tinha 5 cartas e ele só tinha 3 pontos de acervo, ele vai escolher 3 cartas daquele lote e as outras cartas são colocadas nas cartas de convenção. Tirando a loja, todos os outros locais, eles no final do seu turno fazem com que o primeiro jogador escolha o novo primeiro jogador, para sempre estar mudando. E tem questão também de estratégia, né? Você quer que uma pessoa que esteja, dependendo do tipo de local que você vai, às vezes seu primeiro não é tão interessante. Então às vezes você quer dar o primeiro jogador para um jogador que está bem no jogo, né? E aí dependendo do tipo de lugar. Talvez leilão. Então tem toda uma estratégia de escolhas também de quem é o primeiro jogador. Então depois da última organizada de coleção vai contar os pontos. E aí vocês vão contar os pontos. Aí você vai ver o tamanho da sua coleção. E aí o tamanho da coleção é esses aqui, ó. Você vai ver a quantidade de cartas. E para gerar algum ponto para você, essas suas coleções tem que ter no mínimo 3 cartas de cada herói. Então no caso você só vai contar com os seus Hulks se você tiver 3 ou mais. E aí ele diz a quantidade de pontos. Depois você vai para a variedade de coleções, que ele demonstra aqui que só vai contar como uma coleção de um herói em si, se você tiver 3 HQs dele. Se você tiver 3 HQs dele, então para cada 3 de um tipo de herói, é um tipo de herói que você tem. Então se você tiver 9 HQs, 3 de cada herói, você vai ganhar 5 pontos. 4 com 3 cada um, 10 e assim por diante. Depois você vai para o seu acervo. Os pontos que você não gastou nos leilões, você converte em pontos para você no final do jogo. Depois vocês vão botar os primeiros destaques
primeiro destaque, segundo, terceiro, dependendo do posicionamento de vocês. E aí você vai ganhar essa quantidade de pontos. Então quem ficar em primeiro no destaque vai ganhar 15, segundo, terceiro e quarto, dependendo da quantidade de jogadores. E aí, em caso de empate, os jogadores dividem a posição que eles estariam, se for o segundo lugar, com o terceiro, né? E aí divide esses pontos para ele. E aí você faz isso com os 3 destaques, essa mesma quantidade de pontos. Quem tiver mais pontos no final do jogo vence Comic Hunters. Existem algumas variações de setup, de preparação e de forma de jogar para 2 jogadores e para um modo solo. Então pessoal, esse é o Comic Hunters, uma visão geral do jogo. Ele lhe entrega mecânicas diferentes, bem conhecidos por jogadores veteranos. É um jogo para 14 ou mais, mas dá para jogar com uma idade menor. Mas para você transformar esse jogo em algo mais estratégico e tal, tem algumas noções de todas essas mecânicas que ele envolve, questão de pontuação, tá certo? Muito legal o que o Robert Coelho fez. Tema Marvel, quem curte Marvel vai adorar, quem curte jogo e mecânicas legais também vai gostar. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e não esqueça, se você quer ajudar o canal, você pode se tornar um padrinho ou madrinha da Casa Nerd LOL. Só olhar na descrição desse vídeo, tem um link e outros links que você pode ajudar também a Casa Nerd de outras maneiras, tá bom? Dá uma olhada lá na descrição, por favor. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva, cara! Venha conhecer o mundo dos jogos de tabuleiro, tá bom? Então até a próxima, tchau!